Oi, gente. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que seu tio, você, os taxistas, todos vão adorar. A gente vai falar de Venezuela. E a gente vai entender a Venezuela como duas coisas, como um país e como um xingamento. Porque vocês sabem que as pessoas andam usando a Venezuela por aí, não como o país vizinho ao norte do Brasil, que tem características históricas próprias. E para entender o que acontece nesse país e o que as pessoas estão querendo dizer com esse xingamento, a gente precisa entender um pouco a história da Venezuela. E falar de história da Venezuela é falar de petróleo. E para entender melhor como funciona o petróleo dentro do país, eu vou fazer uma metáfora horrível. É como se o petróleo fosse o amor. É muito importante se você é o país que tem as maiores reservas de amor do mundo. Mas não adianta ter tanto amor se você não pode se relacionar e oferecer o seu amor para outra pessoa. E a Venezuela sempre precisou, então, procurar compradores para o seu petróleo e dependeu muito do preço e do interesse dos outros pelo seu petróleo ou pelo seu amor, tanto faz. E aí, nossa história começa em 1989, quando foi eleito um presidente chamado Carlos Andrés Pérez. Esse presidente, ele seguiu medidas neoliberais para lidar com a crise. Ou seja, ele entregou todo o seu amor para um ex-abusivo, os Estados Unidos. E quando você entrega seu amor para um ex-abusivo, você sabe que muitas vezes você chateia os seus amigos. E foi exatamente isso que aconteceu. Para atender as medidas neoliberais e conseguir vender o petróleo para as empresas estadunidenses, o Carlos Andrés Pérez precisou aumentar o preço da gasolina dentro do país. E ele mexeu com uma classe muito perigosa, a classe dos motoristas. A gente sabe que motorista de carro no Brasil e no mundo é uma pessoa surtada. E aí começaram uma série de manifestações que levaram a duas tentativas de golpe, em 1992. Uma delas liderada pelo tenente-coronel Hugo Chávez, que acabou fracassada e ele foi preso, e outra que também fracassou, de jovens militares chavistas que acreditavam que as ideias bolivarianas de seu líder seriam aquelas que salvariam o país. Então essa coisa de salvar vem desde muito antes do World, desde antes dos militares e dos intervencionistas que a gente conhece por aí. Bom, nenhuma tentativa de golpe deu certo, e um ano depois, em 1993, foi eleito o Caldeira, um outro presidente. E ele era um político tradicional, isso que aqui no Brasil a gente chama meio de centrão. Bom, o Caldeira foi eleito, a crise continuou, e como ele era um político tradicional que se aliava tanto com a esquerda quanto com a centro-direita, a política foi perdendo cada vez mais credibilidade, até que em 1998 foi possível que um outsider, ou seja, alguém que não tinha nada a ver com a política nacional até então, que nunca tinha participado politicamente a não ser através do golpe, fosse eleito. Ou seja, em 98 Hugo Chávez venceu as eleições, e venceu com a ideia de refundar a Venezuela, como se fosse, sei lá, resetar a Venezuela, começar uma nova república. E ele propôs, claro, um modelo específico de exploração do petróleo, o modelo nacional e estatal. Ou seja, os lucros obtidos com a venda e com o refino do petróleo passaram a ficar dentro da própria Venezuela. E assim ele conseguiu trazer uma série de benefícios sociais para a população e ser reconhecido como um bom presidente. Chávez continuou governando. Em 2002, as oposições passaram a crescer e contestar o regime chavista. E aí o tempo foi passando até que em 2013, entre a doença do Chávez e novas eleições, o Nicolás Maduro foi eleito. E, gente, o Nicolás Maduro, ele era ex-ministro e vice-presidente na chapa do Chávez. Ou seja, quando você é ex-ministro de um presidente muito carismático e bem lembrado, e você é eleito com 1% de diferença para o segundo colocado, a gente brasileiro sabe bem o que acontece, né? E foi exatamente o que aconteceu. E mais uma semelhança. O Maduro teve que lidar com uma crise, porque há 3 anos atrás o preço do petróleo começou a despencar. E aí ele precisava de alguma receita para lidar com essa crise econômica. E o que ele fez foi controlar preços, controlar o câmbio e restringir a importação de produtos. Essa receita deu muito errado. E aí começaram uma série de manifestações e uma série de opositores começaram a ganhar força na Venezuela. Como que o Maduro lidou com isso? Bom, ele começou a tomar medidas cada vez mais repressivas.
coisa que pra gente também não é muito diferente do que a gente vê por aí às vezes. Tem na nossa memória muita polícia, muita força militar reprimindo manifestantes. As forças armadas da Venezuela, inclusive, são acusadas pela Human Rights Watch, ou seja, eu observo os direitos humanos no seu país, de praticarem tortura. E o Maduro toma medidas que fortalecem cada vez mais o executivo, ou seja, o presidente e seu grupo, e menos o legislativo, ou seja, os representantes eleitos pelo povo, deputados e senadores. Não que o Maduro não seja eleito pelo povo. Mas muito bem, então, pensa, se você é uma pessoa que gosta da ideia de tortura para obter informações de manifestantes baderneiros, e se você gosta de um presidente que tenha força e reprima cada vez mais o Congresso, você ia se dar muito bem com o senhor Nicolás Maduro. Quando eu digo que a Venezuela vem vivendo uma crise econômica e humanitária, eu quero apresentar alguns dados para vocês para a gente entender qual é o caráter dessa crise. Bom, segundo dados do Data Analysis publicados pela BBC, na Venezuela, 43% da população não tem acesso a produtos básicos, como arroz, feijão e açúcar. Além disso, segundo uma reportagem da Carta Capital, um advogado de 38 anos ganha um salário mensal de 605 mil bolívares. Já um shampoo custa em média 105 mil bolívares. Ou seja, se um dia mandarem você para a Venezuela, você pode dizer, eu tenho cabelo oleoso demais, para isso eu tenho, por exemplo. Portanto, é uma crise que a gente pode relacionar ao custo de vida. E aí gera também uma série de manifestações. Essa crise tem tido um impacto no Brasil, porque muitos venezuelanos começam a migrar pela fronteira com Roraima para tentar condições de vida melhores aqui no Brasil. Mal sabe eles o que estão arranjando para a cabeça. E o assunto é sério porque há práticas de xenofobia violenta dentro do estado de Roraima. Mas bom, a história do Brasil com relação à Venezuela não começa agora. Além dos países compartilharem 2.200 quilômetros de fronteira, a relação entre eles começou lá nos anos 70. E é muito curioso o que aconteceu antes. A Venezuela viveu uma ditadura de uma elite militar de 1899 até 1958. Então eles sabem muito bem o que é viver sob ditadura. Só que, em 1959, essa ditadura acabou após uma série de rebeliões civis e militares e foi eleito um presidente chamado Betancur. E aí foi inaugurada, em 1959, a doutrina Betancur, segundo a qual a Venezuela só se relacionaria diplomaticamente com países que também respeitassem as liberdades democráticas. E aí, em 64, quando houve o golpe civil-militar no Brasil, a Venezuela falou, Brasil, seu governo chegou ao poder à força, eu não quero saber de você. Então, pode ser que na Venezuela, entre 64 e 66, no período que os dois países não se relacionaram, alguns opositores políticos falassem, nossa, seu candidato vai transformar o país no Brasil. Olha só como o mundo dá voltas. Nos anos 70 começou uma aproximação estratégica entre os dois países, que foi ficando cada vez mais forte com a crise econômica que aconteceu no mundo nos anos 80. Tanto o Brasil quanto a Venezuela passaram a buscar influência maior na América Latina e na relação com seus países vizinhos, ao invés de depender só dos países chamados países desenvolvidos. E aí a Venezuela começou inclusive a vender petróleo barato para o Caribe, para conseguir algumas alianças, e o Brasil também não gostava nada disso, porque ele queria conseguir alianças dentro da América Latina também. Bom, o fato é que entre 1979 e 2009, os dois países estabeleceram 71 acordos bilaterais. Então, Brasil e Venezuela se relacionarem não é de agora e nem é uma coisa ideológica, é muito estratégico, porque os dois países, quando se relacionam, fazem um contrapeso aos desejos de influência um do outro, além de proteger a floresta amazônica, onde eles compartilham a fronteira, dos interesses internacionalistas. Bom, o presidente Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994 e reeleito em 1992, manteve as relações de cooperação e comunicação sempre abertas com a Venezuela. Inclusive, em 2002, quando Chávez recebia cada vez mais críticas e ameaças de golpe de opositores, o Fernando Henrique colocou o exército brasileiro à disposição de Chávez para ajudar a conter essas questões políticas no país dele. Bom, mas já que a gente está falando de 2002, vamos falar também do Lula. E aí você vai pensar que a gente vai falar muito de amigos da Venezuela. Engano seu. Segundo uma reportagem do Estadão, em entrevista com o senador Cristóvão Buarque, o senador tentou ser o intermediário de um encontro em 2001 entre Lula e Hugo Chávez. Bom,
O Lula não estava nem um pouco afim, segundo o senador que atualmente é da legenda do PPS, de encontrar Hugo Chávez, que ele chamava de militar golpista. Até que, em 2002, eles tiveram um encontro um pouco mais feliz. Aí já o Chávez como presidente há 2 anos na Venezuela e o Lula como candidato a presidente no Brasil. E aí o Chávez declarou apoio à candidatura do Lula e os dois ficaram bem amigos. Só que, quando a gente fala das relações entre PT e Venezuela atualmente, a gente tem que pensar que o PT é um partido, ou seja, uma instituição, ou seja, composto por pessoas com ideias diferentes, ou seja, um geminiano, porque tem várias vozes dentro da cabeça dele. Dentro do PT, há uma ala majoritária, ou seja, composto por um maior número de pessoas, que decidiu apoiar as eleições que o Maduro promoveu recentemente e elogiar o regime democrático na Venezuela. Por outro lado, há uma ala do PT, composta inclusive pelo Lula e por pessoas do Instituto Lula, que defendem que o PT deve se manter neutro em relação à política venezuelana. Bom, e aí vem a pergunta, a Venezuela é o que, afinal? Bom, surpresa, ela é um país capitalista, porque tem a presença de muitas multinacionais dentro dela, é um país governado por militares, desde o Hugo Chávez, e atualmente com o Nicolás Maduro, e é um país democrático, porque realiza eleições constantemente. Aí você vai dizer, ah, mas e tudo o que está acontecendo? Sim, você está certo. É um país que está vivendo uma transição, cada vez mais para uma economia estatal, cada vez mais cerceando liberdade de manifestação e de imprensa. Mas a gente ainda não pode definir a Venezuela como uma ditadura plena. Bom, e afinal, quem que vai transformar o país numa Venezuela? Alguém pode transformar o país numa Venezuela? Se um candidato tivesse o programa de governo, olá, eu vou transformar o seu país numa Venezuela, ele teria que fazer o Brasil depender de uma única commodity e ter um governo que se apoia muito nas forças armadas do país. Bom, não é o que nenhum dos dois candidatos que está no segundo turno propõe atualmente. O Fernando Haddad, apesar de ser do PT e fazer parte, ou seja, de um partido que elogia as instituições democráticas venezuelanas, ele também faz parte de um partido que governou o país ao longo de 14 anos e que nunca demonstrou nenhuma forma de autoritarismo. Muito pelo contrário, sempre dialogou com movimentos sociais e deu margem a manifestações que permitiram o golpe, o impeachment, para cima da presidente Dilma. Por outro lado, o Bolsonaro, assim como Hugo Chávez, é um militar e paraquedista e defende algumas formas de cerceamento de liberdades. Por outro lado, ele defende um pacote de medidas liberais, exatamente o oposto do que o Chávez e o Maduro fazem no país deles, que são medidas nacionais e de estatização das empresas de petróleo. Portanto, gente, esse debate de quem vai transformar o país numa Venezuela nada mais é que uma forma de ofender o outro candidato gratuitamente, porque ninguém aqui tem propostas nem condições de fazer com que o Brasil se transforme em uma Venezuela. Portanto, eu termino esse vídeo decepcionando a todos vocês e falando que esse é só um xingamento barato, que não leva a lugar nenhum. Espero ter fornecido dados suficientes para convencer vocês disso. Se eu não fornecer, eu peço que vocês comentem, me ajudem a explanar melhor as ideias. Agradeço vocês e a gente se vê numa próxima.